Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Chira Vanachari Munachira Vanachari Jayara Samadava Kunja Bihari Vara Trivaradari Gopija Vara Trivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Sodanandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai 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 Hare Krishna Hare Krishna Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Bom dia a todos e a todas que porventura estão agora conosco ou que vão mais tarde
assistir esse vídeo, né, essa live. Estamos agora no último verso do capítulo 5, do canto 3 do Srimad Bhagavatam. Né? Vamos entrar amanhã no capítulo 6. Né? Então, esse verso de hoje é bem interessante. O tema da aula de hoje é que qualquer pessoa, qualquer alma condicionada, pode se ocupar no serviço devocional ao Senhor, sob a orientação de um mestre espiritual experiente e gradualmente se livrar do envolvimento na existência material. Esse é o tema da aula de hoje. Nós estamos aqui no Instagram, estamos também no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. No Instagram nós temos aqui Bhagavan Tatu, muito bem-vindo Bhagavan Tatu, Flores Vinícius, bem-vindo, Riandre Sampaio, bem-vindo, Martins Jeans 663, bem-vindo, Madhavi Devidasi, Hare Krishna, Adisumi Dixit, esse é difícil falar, Luiz Carlos Baldan, Daniel J. Zé entrou, Lorena Gomes Perim entrou, e Veganize 269 entrou. Muito bem, bem-vindos então. Jaya Reverências, Madhavi Devidasi, reverência a você também, Hare Krishna. Então, nós vamos dar início agora à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, altamente recomendado, né? Chaitanya Mahaprabhu disse que existem 5 atividades dentro da Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, que devem ser a prioridade. Uma delas é a leitura diária do Srimad Bhagavatam, a outra é cantar os santos nomes, outra associação com os devotos, a outra é adorar a deidade de Krishna e a outra é morar num lugar sagrado ou fazer do seu lar um lugar sagrado, né? Montando um altarzinho, oferecendo alimentos a Krishna, incenso, né? Trocando a água do altar, né? Decorando a deidade, né? É muito importante. Então nós vamos aqui começar a leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, Srila Vyasadeva, o autor, Srila Prabhupada, o propagador, Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Dhanyam Swasthana Mahat. Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Debi Saha Kalonasa Drishanesha Puranarko
do Noditaha. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, etc. Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, que somos nós, né, poderão então obter luz com esse Purana, né, ver uma luz no final do túnel, né? Então, vamos ler o verso 51, como eu falei, né, o último verso do capítulo 5, do canto 3. Quem não tiver o livro pode acompanhar pelo Vedabase na internet. Vamos lá então. Tato vayan mat pramukha jadarte abhu vitmatman karavama kinte tvam nasva chakshur paridehi shaktya devakriyarte jadanugrahanam. Lembrando que o nome do capítulo é Conversas de Vidura com Maitreya. Aqui nessas últimas passagens, Maitreya Rishi está narrando para Vidura as orações dos semideuses que foram criados no início da criação para manutenção dos afazeres do universo material, né? Então, está aqui esse verso está concluindo essas orações dos semideuses, né? Vamos ler de palavra por palavra. Tata, portanto, Vayam, todos nós, Mat Pramukha, provenientes do cosmo total, o Mahatattva, Jadarte, para cujo propósito, Babhuvima, criados, Atman, ó Eu Supremo, Karavama, faremos, Kim, o que? Te, vosso serviço, Tuam, vós, Naha, a nós, Swashakshur, plano pessoal, Paridehi, especificamente concedei-nos, Shaktya, com potência para trabalhar, Deva, ó Senhor, criar-te, para agir, Yad, do que, Anugrahanam, daqueles que são especificamente favorecidos. Vamos ler então a tradução e o significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ó Eu Supremo, por favor, dai a nós, que fomos criados no começo do Mahatattva, a energia cósmica total, vossas amáveis orientações sobre como devemos agir. Por favor, concedei-nos vosso conhecimento perfeito e potência para que possamos prestar-vos serviço nos diferentes setores da criação subsequente. Logicamente, todos os seres, almas espirituais, são eternas, né? Então, quando fala criados, significa que foram manifestados na existência no universo material, né? E no caso aqui, esses semideuses, eles foram manifestados, né, pelo próprio Senhor Brahma, né, logo após a criação do universo. Vieram, na verdade, direto do Mahatattva, né, para poder ser as deidades controladores dos diferentes elementos materiais, dos sentidos materiais, né, e etc., né? Então, vou repetir o verso. Ó Eu Supremo, por favor, dai a nós, que fomos criados no começo do Mahatattva, energia cósmica total, vossas amáveis orientações sobre como devemos agir. Por favor, concedei-nos vosso conhecimento perfeito e potência, para que possamos prestar-vos serviço nos diferentes setores da criação subsequente. Então, esses semideuses, com plena consciência,
né, de que qualquer potência, qualquer habilidade que eles possam obter para o serviço a Krishna, essa habilidade, essa inteligência é concedida por Krishna. Então essa é a mesma oração, né, que um devoto deve sempre estar fazendo diante do seu altar para Krishna, para que Krishna lhe dê inteligência, lhe dê conhecimento, né, através do qual ele possa prestar serviço devocional, né, dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, né? No caso, não somos semideuses, nem fomos criados no início da criação direto do Mahatattva, mas todos nós temos alguma assim, ingerência nessa natureza material, por menor que seja, né? E temos que utilizar qualquer assim habilidade que tenhamos, qualquer assim, tudo que assim possamos obter diretamente, né, através do mestre espiritual, né, de Krishna, né, para podermos executar serviço ao próprio Krishna. Quer dizer, o próprio Krishna dá essa potência, né, Krishna Shakti Vidanai Tara Parvartana, né, é dito que para poder propagar, por exemplo, a consciência de Krishna, nós temos que ter Krishna Shakti, né, e essa Krishna Shakti é dada pelo próprio Senhor Krishna, né? Krishna Shakti Vidanai Tara Parvartana, né, para que possamos assim executar esse serviço devocional, né. Vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada, que é bem interessante. O Senhor cria este mundo material e fecunda a energia material com as entidades vivas que atuarão no mundo material. Todas essas ações têm um plano divino por trás delas. Isso é interessante, né? Qualquer entidade viva nesse mundo material tem um plano, né? Ou seja, como alguns cristãos também falam, né? Deus tem um plano para você, né? Todos nós temos né? Krishna tem um plano para nós temos uma missão a cumprir na nossa jornada aqui nesse universo material, né? Até mesmo desde um inseto até o Senhor Brahma, né? Isso é falado pelo próprio Senhor Brahma, do Brahma Samhita, né? Ele fala, né, que desde um inseto insignificante, desde um protozoário, né, até o Senhor Brahma, todos estão cumprindo o seu karma, né, dentro da natureza material, né. Continuando aqui, o plano é dar às almas condicionadas, que assim o desejam, uma oportunidade de desfrutar o gozo dos sentidos. Mas há um outro plano por trás da criação: ajudar as entidades vivas a compreender que elas foram criadas para o transcendental gozo dos sentidos do Senhor, e não para seu gozo individual dos sentidos, né? Isso é bem interessante, né? Essa concepção, né? Essa ideia, né, de que não somos desfrutadores. Krishna é o supremo desfrutador, né? E que nós somos os desfrutados por Krishna, né? Então essa ideia, né, nós somos purushinhas, mas na verdade Krishna é o purushão, né? É o supremo purusha, né? E nesse caso todos nós somos energia feminina, ou seja, aquela ideia de que o purusha é o desfrutador, o macho desfrutador e a fêmea desfrutada, né? A ideia, né, que existe, né? Então a alma individual, a alma agiva, ela é feminina, né? E é energia desfrutada por Krishna, né? Então a nossa verdadeira missão nessa vida
é dar prazer a Krishna. Como? Através de seguir as instruções do mestre espiritual, que é um devoto puro de Krishna, e executar a missão do mestre espiritual, coadunar, né, nossa vida, nossos recursos, nosso trabalho, né, procurar harmonizar com a missão do mestre espiritual. Né? Então, continuando, ou seja, se a pessoa, nós estamos aqui viemos para esse mundo porque quisemos desfrutar independente de Krishna, mas é como assim o pai que fala para o filho, vai lá, quebra a cabeça lá. Né? Aí a gente vem e, né, chega aqui nesse mundo e a gente encontra uma série de perplexidades, né? E aí depois de um certo tempo acaba querendo sair desse mundo, né? Porque já sofremos bastante, né? E queremos nos desvencilhar desse envolvimento na existência material que nos traz muito sofrimento, nos traz muita miséria, né? Mas, Krishna diz no Bhagavad Gita, Bhoktaran Jagatapasan Sarvaloka Maheshwaran Suridan Sarvabhutaran Gyatvaman Shantin Rishati. Então, se você quer alcançar a paz, se você quer alcançar a verdadeira paz, e daí então a verdadeira felicidade, você tem que reconhecer três coisas. Primeiro, Bhoktaran Jagatapasan. Krishna é o Bhokta, é o desfrutador de todos os nossos sacrifícios e austeridades. Né? Então nós temos que reconhecer isso, que ele é o desfrutador. Né? E Sarvaloka Maheswaran, ele é o Senhor de todos os planetas, é o proprietário, não só da nossa casa, do nosso país, desse planeta Terra, mas de todos os planetas e até mesmo dos semideuses nesses planetas. Né? E também ele é Suridan Sarva Bhutanam, é o verdadeiro amigo de todos nós, né? Nosso verdadeiro amigo e bem-querente. Né? Não temos nenhum outro melhor amigo e bem-querente senão Krishna. Está nos acompanhando vida após vida, né? A nossa jornada, não só nessa vida, mas desde outras vidas passadas, né? Está acompanhando a nossa jornada. Então, se nós compreendemos isso, que ele é o desfrutador, que ele é o proprietário e nosso verdadeiro amigo, aí então, Gyatvaman Shanti Rishati. Sabendo disso, a gente, Shanti Rishati, alcançamos a paz, né? Das misérias materiais. Né? Mesmo que as misérias existam e continuem atuando, nós não deixamos afetar por elas. Né? Bom, continuando então, o significado esta é a posição constitucional das entidades vivas, ou seja, Krishnera Nityadai Krishnera Jivera Swarupa Roy Krishnera Nityadas. A alma, a constituição Swarupa da alma é Nitya Krishna Das, eterno servo de Krishna. Alma individual, eterno servo da alma suprema. Né? E ele, então, o Senhor é único e inigualável. E ele se expande em muitos para o seu prazer transcendental. Né? Se expande nas suas encarnações, nas suas expansões, e até mesmo em seguida nos semideuses, e até chegar às entidades vivas, né? Que são suas partes integrantes. Todas as expansões, os Vishnu Tattvas, os Jiva Tattvas e os Shakti Tattvas, são os três tipos de expansões, são as personalidades de Deus, os Vishnu Tattvas, né? Que é o próprio Krishna em suas expansões, né? Balarama, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Mahavishnu, e depois os Narayanas, né? E as encarnações que vêm aqui nesse mundo material, Nishinradeva,
Dia 22 de maio é o dia de Shinadeva agora, hein? Fiquem atentos, né? E também Ramachandra e Varaha, todas as encarnações Kurma. Então, são Vishnu Tattvas. São Vishnu Tattvas. São vêm diretamente, são porções plenárias, chama-se porções plenárias. Aí tem Jiva Tattva, que somos nós, que somos partículas separadas, né, de Krishna, né? Não somos expansões de Krishna, não somos Vishnu Tattvas, como dizem os Mayavadis, nós somos Jiva Tattvas. Os semideuses também são Jiva Tattvas, né? E aí tem Shakti Tattva, que são as potências, né? Como Radharani, como Lakshmi, né? Como Radharani, como Sita Devi, como Gadadhara, né? Que são Shaktis, né? De Krishna. Ou seja, Shakti quer dizer potência interna de Krishna, né? São 3 categorias de seres vivos, né? Os Vishnu Tattvas, expansões diretas de Krishna, os Jiva Tattvas, que são partes integrantes, partículas integrantes de Krishna, e os Shakti Tattvas, que são as potências internas de Krishna, as Shakti de Krishna. Ainda tem uma 4ª categoria, que não está descrita aqui, nesse significado, que é Rudra Tattva, que é o Senhor Shiva, que ele é uma transformação de Krishna, que entra em contato com a energia material, que é Durga, né? É dentro desse universo, né? Então, continuando aqui, os Jiva Tattvas são expansões separadas dos Vishnu Tattvas. E, embora haja diferenças potenciais entre eles, todos eles destinam-se ao transcendental gozo dos sentidos do Senhor Supremo. É mesmo as expansões diretas, né? Por exemplo, Krishna quer ter um irmão, então ele se expande em Balarama, né? Então ele tem ali uma contraparte, né? Né? Ele quer ter uma outra, né? Outra cara metade, como diz, né? Outra metade da maçã. Então ele se expande em Radharani. Ele não precisa, né? Ele não precisa se procurar seduzir alguém, né? Alguma namorada. Ele já se expande numa namorada, se expande num irmão, tudo para, né, todos esses aí para darem prazer a Krishna. Balarama, supremo servo de Krishna, é a suprema personalidade do servo de Krishna, né, é o mestre espiritual original, né? E Radharani é a consorte eterna de Krishna, né? E aí vai se expandindo, né, e todas essas expansões são para dar prazer e ser Vishnu Tattvas. E depois os Jiva Tattvas são como centelhas que saíram do fogo, né? Mas essas centelhas também têm a mesma propriedade do fogo, né? Porém são infinitesimais, né? Como nesse verso de Vera Swarupa Nitya Krishnadas, de Vera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. Elas são energias separadas. Então no Tatasta Shakti, estão assim na divisória entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então são Tatasta Shakti, né? Embora sejamos almas eternas, estamos na energia marginal, estamos assim em cima do muro, né? Estamos na margem entre a energia espiritual e material. Então Tatasta Shakti, né? E aí Beda Beda Prakash, somos iguais e diferentes ao mesmo tempo, né, dessa energia do Vishnu Tattva, né? Continuando aqui, então, os Jiva Tattvas são expansões separadas dos Vishnu Tattvas, e embora haja diferenças potenciais entre eles, que é uma diferença quantitativa, todos eles destinam-se ao transcendental gozo dos sentidos do Senhor Supremo, que é o Supremo Desfrutador. Algumas das jivas, entretanto, quiseram assenhorear-se da natureza material, numa tentativa de imitar o domínio da personalidade de Deus. Tivemos uma inveja antológica, né? Por isso estamos aqui, né?
No que diz respeito a quando e por que essas propensões dominaram as entidades vivas puras, só se pode explicar que os Jiva-tattvas têm independência infinitesimal. Então, a nossa independência, todo mundo pensa, eu sou independente, eu faço o que eu quero. Isso aí é pura ilusão, né? A nossa independência é infinitesimal, né? É como, por exemplo, para dar o exemplo assim, do passageiro que está no avião, né? Ele tem assim algumas opções, né? Ele pode ler um livro, ele pode dormir, ele pode assistir um filme, né? Ele pode até levantar da cadeira, ficar em pé um pouquinho, pode conversar com o passageiro do lado, mas não passa disso. Ele não pode assim pedir para mudar o rumo do avião, né? Não quero mais ir para esse destino, quero ir para outro destino, né? Não quero mais ficar voando, eu quero agora ir para a terra. Ele não pode mudar a situação, né? Então, o livre-arbítrio dele é limitado, né? Então, esse assim chamado livre-arbítrio, ele não é tão livre assim, né? Ele é bem limitado, né? Mas à medida que a alma condicionada vai se liberando, esse livre-arbítrio dela vai se expandindo, vai aumentando, né? Por exemplo, o livre-arbítrio do animal é mais reduzido ainda. O cachorro tem que agir exatamente como o cachorro. O leão age exatamente como o leão, né? Cada espécie de vida já tem aquele protocolo ali, né? Que segue estritamente, né? A gente pode ver no National Geographic, né? Como que esses animais têm todo um comportamento já programado, né? Parece que tem um chip, né? Parece realmente que eles têm um chip que é tudo programadinho, né? Agora o ser humano já tem um leque de escolhas maior, mas ainda assim é pequeno. O semideus já tem um leque de escolha bem maior. Eles podem viajar pelo universo, eles têm poder de ficar invisíveis para nós, eles têm assim um leque de escolha bem maior, o livre-arbítrio dele. Quanto mais a consciência vai expandindo, mais aumenta o livre-arbítrio, né? Vamos continuar aqui. Então, no que diz respeito, eu já falei essa parte, né? A gente não sabe traçar quando que essas almas condicionadas se tornaram condicionadas, né? Mas só se pode explicar que os Jiva-tattvas têm independência infinitesimal e que, devido ao abuso desta independência, algumas das entidades vivas vêm-se envolvidas nas condições da criação cósmica e são, portanto, chamadas Nityabadhas, ou almas eternamente condicionadas. Quando se fala eternamente, essa é uma força de expressão, né? Vamos ver isso aqui adiante, né? Porque existe a oportunidade dessas almas se desvencilharem, né? Então, são eternamente enquanto não se abrigam no mestre espiritual e seguem as instruções do Guru e executam o serviço devocional. Enquanto não fazem isso, ficam eternamente condicionadas e envolvidas no samsara, né? No ciclo interminável de nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte, né? Então, as expansões da sabedoria védica também dão às Nityabadhas, ou almas eternamente condicionadas, às entidades vivas condicionadas, uma oportunidade de melhorar, de se libertar, né? E aqueles que tiram proveito desta oportunidade e do conhecimento transcendental recuperam gradualmente sua consciência perdida de prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor, né?
elas podem recuperar essa consciência original, essa posição constitucional eterna da alma. Os semideuses estão entre as almas condicionadas que desenvolveram esta consciência pura de serviço ao Senhor, mas que, ao mesmo tempo, continuam desejando dominar a energia material. Então, por exemplo, esses semideuses, embora sejam devotos de Krishna, eles não são devotos puros, eles ainda têm o desejo de controlar. Então, são seres, são almas espirituais que, embora realizaram, né, que existe um controlador supremo, embora sejam devotos, ainda são, assim, como a maioria de nós, né, devotos mistos, né, Karma Mishra Bhakti ou Jnana Mishra Bhakti, né, que é Bhakti misturado com Karma, Bhakti misturado com Jnana, Bhakti misturado com Yoga, né, ou seja, não é uma Bhakti pura, porque eles ainda têm um desejo de controlar a energia material. Então nascem como semideuses para exercer esse desejo. Krishna satisfaz todos os desejos. Então eles exercem nesse universo material esse desejo que eles têm de controle, né, da energia material, né? Embora sejam devotos, e embora estejam aqui orando para Krishna, né, para darem a eles assim a inteligência para que eles possam executar, né, esse seva, né, dentro, né, desse desejo de controlar, né? Quer dizer, utilizar esse desejo de controlar no serviço a Krishna. Nós temos que utilizar todos os nossos desejos no serviço a Krishna. Essa aqui é a ideia, né? Então a pessoa quer desfrutar de uma boa comida, cozinha para Krishna, oferece o alimento a Krishna, e aí desfruta de prasada, né? Como ontem lá no templo tivemos uma prachada maravilhosa, batata goranga, arroz, basmati, né? E também um dal, né? Uma prachada muito gostosa, né? Oferecida a Krishna. Então, eles, semideuses, eles têm o desejo de controlar, então eles estão querendo oferecer a Krishna, né, essa tendência que eles têm de controlar. Eles estão pedindo a Krishna para lhe dar inteligência, para que eles possam utilizar essa habilidade, né, no serviço a Krishna. E que é necessário, né, dentro da criação material. Então, eles ao mesmo tempo continuam desejando dominar a energia material. Esta consciência misturada coloca uma alma condicionada na posição de administração dos assuntos desta criação, né? Mas, porém, é miséria, né? Até temos uma piadinha, né, que tem as três misérias, né, que é a adhyátmica, a adibáltica e a adidáivica, que é misérias causadas pela própria mente, né, pelo próprio corpo, pelos corpos, né, que envolvem a alma, misérias causadas por outros seres vivos, outras entidades vivas, e misérias causadas pela natureza material, né, pelos fenômenos, né, inundações, enchentes, calor excessivo, frio excessivo, terremotos, né? E aí nós temos a piadinha que ainda tem a administração, né? A didáica, a dibáltica, a diátmica e a administração, porque administrar também é algo assim, que causa muito assim ansiedade, né? Tem que administrar energia material e assim administrar pessoas que estão sempre com muitos problemas né, manter assim um projeto, tudo isso é algo que envolve uma certa ansiedade. É claro que o devoto aceita essa ansiedade
para servir a Krishna, né? Então, continuando, esta consciência misturada coloca uma alma condicionada na posição de administração dos assuntos desta criação. Os semideuses são líderes encarregados das almas condicionadas, quer dizer, eles controlam, né? Tem 32 milhões de semideuses que controlam até o nosso piscar de olhos, né? Controlam nossas atividades, né? A gente pensa que está controlando algo, mas os semideuses estão todos no controle, né? Não controlamos nada, né? Nossos 5 sentidos têm deidades controladoras desses 5 sentidos. E por aí vai, né? A nossa parte do corpo, o nosso funcionamento da nossa fisiologia, tudo existem seres encarregados, né? É bem interessante isso, né? Continuando então, o significado então, os semideuses são líderes encarregados das almas condicionadas, assim como algum dos prisioneiros antigos nas cadeias do governo são incumbidos de algum trabalho de responsabilidade dentro da administração da prisão. Da mesma forma, os semideuses são almas condicionadas, aperfeiçoadas, que atuam como representantes do Senhor na criação material, né? Isso acontece em vários setores, por exemplo, na escola, né? Aquele menino mais bem comportado da turma, então é dado a ele alguns assim responsabilidades, né? Então ele está ali na turma, mas como ele é o menino assim, ele tem uma certa liderança, porque é o menino mais assim bem comportado, né? Então também está dando exemplo na penitenciária, aqueles prisioneiros que têm bom comportamento, que são mais antigos, né? Que já são ali experientes. Aí a administração penitenciária dá a eles algumas responsabilidades sobre os demais detentos, né? Eles têm uma certa ingerência, né? Sobre os demais detentos, embora também sejam prisioneiros, né? Esse é o exemplo que Srila Prabhupada dá sobre os semideuses, né? Que embora estejam dentro dessa penitenciária da energia material, como eles são, por bom comportamento e por assim, atividades piedosas, eles obtiveram essas responsabilidades de estar controlando as demais almas condicionadas, né? Então, tais semideuses são devotos do Senhor no mundo material. E quando se livram completamente de todo o desejo material de dominar a energia material, eles se tornam devotos puros e não têm nenhum desejo senão o de servir ao Senhor. É como aqueles reis santos também, né? Que eles ocupam assim, a posição de rei por um desejo que eles já tinham, né, de vidas passadas, de repente, de serem assim dominadores, controladores, mas depois de muito tempo assim como reis, como se eles são pessoas muito santas, eles abandonam assim o reinado, né, e vão para a floresta na época, né, eles iam para a floresta, tornavam-se sadhus, né, e legavam o reino aos seus filhos, né? Algum príncipe ocupava a posição de rei, o filho mais velho, e o rei, depois de uma certa idade, abandonava os afazeres reais, né? Os envolvimentos com a administração do reino, e aí se tornavam, se libertavam, né, desse envolvimento material, né? Portanto, qualquer entidade viva que deseje, esse aqui é o tema da aula de hoje, essa frase, né? Portanto,
qualquer entidade viva que deseje uma posição no mundo material, pode desejá-la no serviço ao Senhor e pode pedir poder e inteligência ao Senhor, como exemplificam os semideuses neste verso em particular. Não podemos fazer nada a menos que sejamos iluminados e dotados de poder pelo Senhor, né? Ou seja, somos inúteis, não podemos fazer nada se não tivermos a misericórdia de Krishna, se não tivermos, fomos dotados de poder por Krishna para executar esse ou aquele serviço, né? Podemos ver, por exemplo, que no início desse movimento da consciência de Krishna, Srila Prabhupada empoderou alguns devotos bem inexperientes a tarefas assim que eles jamais tinham executado e por exemplo, aí ele colocava como diretor da editora alguém que nem nunca tinha assim feito uma revista ou às vezes até nem tinha lido talvez, alguma revista, algo assim, né? Ou colocava devotos como líderes de uma região, pessoas que nunca tinham liderado nada, né? Ou colocou devotos, né, em diferentes posições dentro da sociedade, né, como presidentes, como líderes, devotos que nunca tinham tido essa experiência, e empoderava esses devotos, de uma forma ou outra, esses devotos acabavam, Krishna dava a misericórdia, né? Por exemplo, nós temos aqui mesmo no Brasil um exemplo bem interessante, né, de Isvara Prabhu, né, que depois tornou-se um sannyasi guru. Ele entrou num movimento muito novo, né, tipo com 16 anos, né? E aí, nessa idade tenra, ele foi colocado como chefe da editora, né, Bhaktivedanta Book Trust. Ele não tinha nenhuma experiência com editora, com nada, publicação de livro, nada disso, né? Porém, aconteceu uma coisa bem mística. Entrou no templo um Bhakta, que trabalhava numa editora durante muito tempo, e depois saiu da editora, e aí deu todas as dicas para Isvara, né, sobre a questão de como gerenciar uma editora, como, né, publicar livros, né? E aí depois que Isvara tinha aprendido tudo, ele sumiu, o Bhakta foi embora e nunca mais apareceu. Quer dizer, Krishna mandou ele, né, só para ele ensinar a Isvara como gerenciar uma editora, né? Esse é um exemplo, né, de como Krishna faz os arranjos, né, quando a pessoa tem o desejo de servi-lo, né? Não só empodera aquela pessoa, como também manda assim alguém para orientá-la, né? Assim, é muito interessante como que Krishna mexe os pauzinhos, né? Bom, então continuando aqui, o Senhor Krishna diz na Bhagavad Gita 15:15, Matai Smriti Jnana Apuranancha. Todas as lembranças, conhecimento, etc., como também todo esquecimento, são engendrados pelo Senhor, que está situado dentro do coração de todos, né? Então ele diz, né, que eu estou situado no coração de todos, e de mim vem a lembrança, vem o esquecimento, vem o conhecimento e vem o esquecimento, né? Em todos os Vedas eu sou para ser conhecido, eu sou o conhecedor dos Vedas e eu sou o compilador dos Vedas, que é Vyasadeva, né? Então, o que está no coração, como Chaitanya Guru, está revelando para a alma sincera, né, assim, todo o conhecimento, e para aqueles que querem esquecer de Krishna, ele está dando o esquecimento, né? Ele dá o que a pessoa deseja, o que a alma deseja, né? E a lembrança também, Smarana, né?
Se alguém quer se lembrar de Krishna, através de Krishna cantar, né, ouvir e cantar, Krishna vai dar a lembrança também para esse devoto. Nós vamos nos lembrar, né, de Krishna, né? E dessa forma a pessoa vai ter o que ela deseja, a alma vai ter, se ela quer continuar nesse mundo material, envolvida, condicionada à existência material, Krishna dá a ela o esquecimento também, né? E o Guru instrui de fora para dentro, enquanto que a super-alma, Paramatma, que os cristãos chamam de Espírito Santo, instrui de dentro para fora, com o Guru, que é representante de Krishna, que é uma alma liberada, que foi dotada de poder por Krishna para esse serviço, ele então instrui de fora para dentro. Então nós temos bastante assistência de Krishna, não podemos reclamar, né? Então se nós continuamos condicionados, é porque nós queremos, né? Não é culpa de Krishna, né? O homem inteligente busca o auxílio do Senhor, e o Senhor ajuda os devotos sinceros, ocupados em seus multifários serviços, vários serviços que a pessoa pode se ocupar, né? Os semideuses são encarregados pelo Senhor de criar diferentes espécies de entidades vivas de acordo com seus feitos passados, né? O Senhor Brahma e seus assistentes, né? Nesta passagem, eles estão pedindo para o Senhor favorecê-los com a inteligência e o poder com os quais eles possam cumprir sua tarefa, né? Tivemos ontem a aula, né, de Chandramukha Swami, na qual ele citou o famoso verso do capítulo 10, verso 10, né? Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam janaman upayanti te. Que Krishna fala que aquelas pessoas que me adoram com devoção, né, e com constância, né, Tesham satata, estão sempre me adorando com constância, estão conectados comigo em devoção, né, Bhajatam Pritipur, e com amor, Pritipurvakam, Dadami Buddhi Yoga, eu dou Buddhi Yoga, eu dou inteligência, Yanamano Payantite, através da qual eles possam vir a mim, né? E não só da inteligência com a qual eles possam vir a ele, mas também da inteligência com a qual possamos executar o serviço devocional adequado à nossa condição biopsíquica, né? Para que não, assim, a nossa movimento psicológico, né, e nossa situação, nossas limitações, para que possamos então servi-lo, né? E aí, ao servi-lo, finalmente ir a ele, né? Então, nesta passagem, eles estão pedindo para o Senhor favorecê-los com a inteligência e o poder com os quais eles possam cumprir sua tarefa. De forma similar, qualquer alma condicionada, esse aqui é o tema da aula de hoje, qualquer alma condicionada também pode se ocupar no serviço ao Senhor sob a orientação de um mestre espiritual experiente e deste modo livrar-se gradualmente do envolvimento da existência material. Então, qualquer alma condicionada, qualquer, não tem assim uma condição sine qua non, não tem alguém que é privilegiado, não. Qualquer alma condicionada, se ela quiser, ela pode aceitar o refúgio do mestre espiritual autêntico, como Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Ele diz, se você quer saber da verdade, aproxime-se do mestre espiritual, preste serviço a ele, indague dele submissamente. A alma autorrealizada pode lhe dar esse conhecimento, porque ele viu a verdade, né? Ele pode te mostrar o caminho de volta ao lar, de volta a Krishna, né? Isso é a instrução do próprio Krishna na Bhagavad Gita, né? Então vou repetir o tema, né? Então, de forma similar ao dos semideuses, qualquer alma condicionada também pode se ocupar no serviço ao Senhor sob a orientação de um mestre espiritual experiente
e deste modo livrar-se gradualmente do envolvimento da existência material, das misérias da existência material. O mestre espiritual é o representante manifestado do Senhor, e se diz que quem quer que se submeta à orientação de um mestre espiritual e haja de acordo com esta orientação, está agindo conforme a Buddhi Yoga, que é a yoga da inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de um ser vivo de se adaptar a diferentes situações, né? Tanto no plano material e também no plano espiritual. Então, no plano espiritual seria a inteligência espiritual, né? Porque no plano material, a inteligência material ela é guiada pela mente, pelos sentidos, pelos desejos. Então, é direcionada para satisfação dos sentidos, né? Mas a inteligência espiritual é direcionada para a satisfação de Krishna, né? Então, o mestre espiritual é o representante manifestado do Senhor, e se diz que quem quer que se submeta à orientação de um mestre espiritual e haja de acordo com esta orientação, está agindo conforme a Buddhi Yoga, a yoga da inteligência, como é explicado na própria Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 41. Vyavasatmika Buddhi Ekeha Kurunandana Bahushaka Ri Anantascha Budayo Vyavasainam. Esse verso diz assim, que aqueles que estão nesse caminho, né, da inteligência Buddhi Yoga, eles são resolutos em seu propósito. E sua meta é uma. Então eles têm um Vyavasanika Buddhi, inteligência conectada, inteligência fixa. Então sua meta é uma. Para aqueles que são irresolutos e que não têm essa inteligência Vyavasanika, Bahusaka Ryanantacha, a sua inteligência multidiversificada, né? Ele tem assim uma inteligência que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, né? Então, para aqueles que são resolutos, sua meta é uma. Para aqueles que não estão resolutos, que não são convictos, que não têm uma inteligência transcendental, a sua inteligência é multidiversificada, né? E neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, quinto capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya Rishi. A partir de amanhã vai ser Lila Das, né? Lila Das Prabhu vai iniciar o capítulo 6, que é a criação da forma universal, né? Então Maitreya vai continuar explicando para Vidura sobre a forma universal. Então, vamos ver aqui, já são 9 horas em ponto, terminei 9 horas em ponto, né? Vamos ver aqui quem está aqui, né? Aqui primeiro vamos aqui no Facebook, quem está assistindo aqui a nossa live, nós temos aqui o Marcos Maria Branquinho, né? Que ele é figura carimbada, né? Já sempre participa, né, de todas as nossas lives, né, regularmente, né? Ele tem uma regularidade muito aconselhável, né, de leitura do Śrīmad Bhagavatam, né? Ele está no caminho correto, né? Todos os dias ele está aí religiosamente participando da leitura do Bhagavatam, né, que é o que é recomendado nas escrituras, ler e estudar o Bhagavatam diariamente, né? E aqui temos aqui Lila Melis. Leia a Bíblia, só Jesus salva. Será que é só ele mesmo? Não tem nenhuma outra oportunidade? E as pessoas que nasceram antes de Jesus não foram salvas, né? Aquelas pessoas que viveram antes de Jesus, e pessoas que não estão assim lá no Oriente,
que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus foram todas para o inferno. Você não acha um pouco limitado dizer que só Ele salva? Acho que Deus seria muito limitado se Ele concedesse salvação só através de uma pessoa, né? Então Deus não tem essa limitação, né? Ele é ilimitado. Jesus foi um grande mestre, um grande profeta, filho de Deus, um devoto puro, mas ele não foi o único, né? Existem dezenas de devotos puros, almas liberadas, em várias épocas, em várias regiões do planeta e do universo. Se você ler o Srimad Bhagavatam, você vai ver, né, não só aqui nesse planeta, em vários outros planetas do universo, que eram almas liberadas também, enviados de Krishna para ajudar as pessoas a se libertarem, a se salvarem, né? E agora, aqueles que são os cristãos, sim, devem ser fiéis a Jesus, né, com certeza, né? Jesus, o Krishna, né? E a palavra Cristo veio da palavra Krishna, né? A palavra Krishna está em sânscrito, que é uma língua bem mais antiga que o hebreu, né? E a palavra Krishna veio da palavra Christas em grego e Christus em latim. A palavra Cristo é um título, né? Jesus de Nazaré, o Krishna. Ele também era um devoto de Krishna. Krishna é o pai dele. Jesus não era Deus, né? Ele nunca falou que era Deus. Ele é o Filho de Deus, né? Dizer que eu e o Pai somos um, eu também posso falar que eu e Krishna, se eu estiver conectado com ele, eu e ele somos um. Não quer dizer que eu seja Deus, né? Então, esse é um tipo de ego que Jesus não tinha, que alguns cristãos dão a Jesus esse ego de dizer que ele era Deus. Ele não era Deus, ele era filho de Deus, né? Ele era filho do Pai, né? Filho do homem, como dito, né? Então, o homem com maiúscula aqui é Krishna, né? Então, Jesus, o Krishna, ele era devoto de Krishna. Ele esteve na Índia dos 12 aos 32 anos e ali ele foi iniciado, né? Isso tem assim registros, né? Lá no Tibete, né? Ele esteve também em Jagannatha Puri, né? Então, sim, quem se render a Jesus e seguir as suas instruções vai se salvar também, porque ele era um mestre espiritual experiente, como disse aqui nesse significado, né? E aqui nós temos aqui nosso queridíssimo Mahaprabhu Kripa Das, que aparece como Marco Ferrari. Na verdade, quando se diz só Jesus salva, está se referindo ao princípio do Guru, como representante de Deus, que está capacitado a promover uma revolução espiritual nas nossas vidas. Srila Prabhupada também é Jesus. Exatamente, né? Jesus, ele é um princípio, né, do Guru, né, que salva as almas condicionadas. É o Guru experiente, né? Muito bem, vamos ver quem está aqui no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Nós temos aqui, sempre no Instagram tem bastante gente, né? Madavilosa Hare Krishna. Quer dizer, Amada Vilosa misturado com maravilhosa, né? Temos MCB Zion, temos aqui Ivaneide Braga, né? E temos aqui Andréia Cunha, temos aqui o Biratã Priya, Hare Krishna, Sonjiri Jewelries, algum comerciante de joias, Casinha SC, os nomes interessantes, assim, exóticos. Henrique Caetano Marte entrou. Suzy F. Nogueira, muito bom. GG Fons entrou. São internautas, né, que entram, dão uma olhadinha e depois saem, né? Gabi Vidal, né? Padre Sérgio, nosso querido Sanatana Dharma, também entrou. Lívia Lima, 6, entrou. Toca do Bicho, Leblon. Deve ser uma loja, né? Deve ser uma loja lá no Leblon.
Mantra entrou. Lari Souza. Radhika, 14.357. Deve ser lá da Índia, né? Lumi Fondaway entrou. Cassiano Shark. Cassiano Tubarão, né? Clarice Waldeck entrou. Henrique Abreu. Bastante gente aqui entra, né? Thelma Piscirilo. Né? Então é isso. Ninguém deixou nenhuma assim, pergunta, nem comentário. Peraí, tem mais gente aqui. Caramba. Aqui temos João Cristófoli. Esse também já é conhecido aqui entre nós. Xode. X entrou. Nomes exóticos. Nomes bem exóticos, né? Jean Rodrigues, Jás Cardoso, Michel de Almeida Ablô. Muito bem. Muito bem, gente. Então, Mocabai entrou. Então é isso. Não teve mais perguntas nem comentários. Agradeço aí pela participação de todos. E até amanhã com o capítulo 6, que irá começar, né? Hare Krishna, reverências a todos, todas as glórias a Siguru e Goranga. Aqui tem mais um comentário aqui, final, de Marcos Maria Branquinho, Goura Premananda e Haribo, todas as glórias, Srila Prabhupada, Jaya Hare Krishna, todas as glórias, Haribo, Jaya.